Meu filho, eu sou astronauta, eu trabalho pra NASA. Se você for zagueiro, eu sou astronauta. Aliás, eu tenho passagem marcada amanhã pra Marte. Pelo amor de Deus, Messias, que jogadorzinho fraco. Meu Deus do céu, que derrota lamentável. O Goiás se complica na disputa pelo acesso e agora ficou praticamente impossível, porque a situação é a seguinte: o Goiás ele fica na 6ª posição, perde a posição para o Criciúma em relação ao começo da rodada que empatou ontem e perde também para o Atlético Paranaense. O Goiás estaciona com 55, ele precisa de 7 pontos e talvez não dê. Ele precisa de 7 pontos e talvez não dê. Aí ele bateria 62 e subiria, ou seja, seria um empate e 2 vitórias. Mas ficou muito difícil, ficou muito complicado, e não apenas pela parte matemática, né? Pelo futebol mequetrefe que o Goiás está jogando nessa reta final da segundona, coisa lamentável, coisa difícil, coisa dura. Repito, a torcida do Goiás não merece. Eu não tenho dó de jogador, não tenho dó de dirigente, eu tenho dó da torcida do Goiás. Da torcida do Goiás eu tenho muita dó, tenho muita pena, porque é uma torcida que não merece. 6 da tarde, começou o pós-jogo da Rádio Band News Goiânia. Oferecimento na Vesa Renault, na Praça Nova Suíça. A Camargo, seu distribuidor autorizado, Carelli. Casa do Marcelino, precisou, aqui tem. Seu AP pelo Minha Casa Minha Vida. É da Like Móveis. Center Pisos, o Magor Shopping de Piso e Porcelanato de Goiás. E Safra Irrigação. O tempo seco chegou e cuidar da saúde da água nunca foi tão importante. Só na Safra Irrigação tem linha completa para irrigação paisagística, esportiva e agrícola, linha completa para você com um atendimento sensacional. Venha para a Safra Irrigação, ligue e conheça, mande um WhatsApp 6239284020. No campo ou na cidade precisou, é Safra. 6 agora, 6 da tarde, vai deixando o teu like no canal do YouTube pra gente bater aqui, né? 2.000 likes, 1.500, tem mais um sorteio pra você, uma caixa para ferramentas da Casa do Marceneiro, precisou, aqui tem. 6 da tarde, Danilo Dias, por que que o Goiás mais uma vez pipocou? Tá aí no GC, não tem outra palavra não, pipocou, bando de pipoqueiro. Esses jogadores do Goiás são pipoqueiros, e eu quero ver se eles vão falar hoje. Porque na última derrota em casa para Chapecoense, só o Brian apareceu. Tadeu não apareceu. Esse Messias, né, que não tá jogando nada, não apareceu. Esse Moraes, jogadorzinho de Série D, não apareceu. E eu elogiei a contratação dele, tá jogando nada. Nada. Esse Anselmo Ramon, que não faz gol, inimigo do gol, também não apareceu. Eu quero ver quem vai dar a cara a tapa hoje. Danilo Dias, começa aí, digamos que uma reta final de desespero pro Goiás depois dessa derrota em casa diante do Atlético Paranaense, Cracasso. Thiago, confesso que eu não fui pego de surpresa. Em nenhum momento, quando eu vi a semana de trabalho, vi o adversário, eu fiquei surpreso com o resultado que se viu. Inclusive, teci o meu comentário aqui na prévia do jogo e o mantive durante toda a transmissão. É o 5º jogo do Goiás em casa, a 4ª derrota e um empate. Um time que na reta final, em 15 pontos, ganha apenas um como mandante e perde jogos como CRB, Chapecoense, Botafogos e outros times mais, passa mais de 42 dias sem saber o que é ganhar dentro de casa. Eu comecei a observar alguns jogos e antes de tecer o meu comentário na sexta, Thiago, ontem no debate, eu tive em casa e fui ver quase que o jogo completo diante da Chape e do CRB. E vi que em vários momentos do jogo, vários jogadores se escondem da bola. E eu fui observando aquilo para tecer o meu comentário e enfrentar um time muito bom, um time muito forte, um time que sabia a tarefa que tinha que desempenhar aqui em Goiânia, que era vencer e depois seguir a sua trajetória contra times menores tecnicamente, times que são mais frágeis como Volta Redonda, Ferroviário e o América. Sabia que passava-se por Goiânia essa final e esse sonho de voltar ao acesso. E enfrentar um time que deu uma ilusão falsa ao seu torcedor por jogar fora de casa, uma vitória maiúscula, uma vitória gigantesca diante do Criciúma, mas e o detalhe que a vitória foi fora de casa, aonde esses jogadores estão se sentindo mais confortáveis, eles estão com medo de jogar dentro de um estádio bom, com um torcedor que sai de casa para apoiar, um gramado impecável, se escondem da bola o tempo inteiro, tem chances de fazer gol e não finalizam corretamente, chegam na grande área e só finaliza para fora. O Goiás contra o CRB e a Chapecoense, Thiago, ele teve 12 finalizações, somente 2 no alvo, é muito pouco para um time que quer subir. É muito pouco o Anselmo Ramon que produz durante a partida. É muito pobre as mexidas que entram em campo. A leitura do Carrilho hoje, para não falar que ela foi ruim, ela foi péssima. Enfim, o Goiás não me surpreendeu com essa derrota. Nos últimos 5 jogos em casa, são 4 derrotas colecionadas e perdeu a oportunidade de subir, de
poderia estar hoje facilmente comemorando dentro da Serrinha, com empate, se calhar uma vitória, o acesso com 3, 4 rodadas de antecedência, porque construiu isso ao longo de todo o primeiro turno, entrou no retorno empatando com o Amazonas e ali já começava uma demandada, aonde em 15 jogos o Goiás tem apenas 4 vitórias e o pior vem agora, usando o fator dentro de casa contra você mesmo. O Goiás hoje, eles pode culpar ninguém, só tem que culpar os jogadores, a comissão técnica, diretoria, todos que representam essa instituição pesada, porque hoje, Thiago, para mim, o Goiás deu adeus a uma possibilidade de acesso. Trouxe um time muito forte que para mim não perde mais até a reta final. O Atlético Paranaense, com a vitória que hoje, pode sacramentar. Uma vaga é dele também. É isso aí, meus amigos. 6:04 agora, é o pós-jogo da Rádio Band News Goiânia. O Goiás se complica. O Goiás praticamente dá adeus ao sonho do acesso, ao sonho de voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. E o show de opinião não para, meus amigos do Brasil. Você conhece a Argamassa C3 de verdade? A Argamassa Quartzolite C3 entrega um resultado impecável e seca em apenas 24 horas. E o melhor, apenas R$ 36,90 para você. Venha pra Sebo, o melhor da construção com os preços mais baixos do mercado brasileiro. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente, 3272-1881, na Vesa Peugeot Aparecida, na Avenida Rio Verde, pertinho do Buriti Shopping, e também Lajes Santa Inês, as melhores lajes do Brasil. Faça a tua cotação pelo 3246-7200. Não te esqueça, as lajes não são iguais. Lajes Santa Inês, pergunte a quem já fez, 3246-7200. 6:05, Nivaldo Carvalho, comandante, vem pra cá também aqui na abertura do pós-jogo Band News. 1 para o time do Atlético Paranaense, 0 para o Goiás. Torcida revoltada. Revoltada a torcida esmeraldina, sem chão, sem céu, sem esperança. O Goiás, depois dessa derrota, ele praticamente fecha o caixão no que tange a volta elite do futebol do Brasil em 2025, Nivaldo. Ué, claro que sim, né, Thiago? Porque o time precisava vencer todos os jogos para não depender de outros resultados. Ele perde um em casa que era crucial, porque ele não perdeu para um time que está ali no meio de tabela, ele perdeu para um confrontante direto, que é o Atlético Paranaense. Tanto é verdade que o Atlético, com essa vitória, supera o Goiás, passa à frente, tem adversários mais fáceis, sem dúvida, pode até tropeçar aí, como já tropeçou diante do Avaí recentemente, mas a tendência é o Atlético não ser mais alcançado pelo Goiás. O Goiás não alcança mais o Curitiba, ou seja, os dois paranaenses grandes estão numa situação muito confortável. E aí tem Chapecoense, tem Criciúma, essas duas equipes vão enfrentar o Atlético. Todos se lembram que nós fizemos um trabalho em cima disso durante essa semana de esclarecimento. O Atlético vai ganhar esses dois jogos lá em Criciúma, considerando a ruindade do Atlético fora de casa. Então, situação do Goiás, para mim, ela se tornou irreversível, lamentavelmente, porque essa soluçada que ele deu aí nessa vitória diante do Criciúma, a gente imaginou que ele fosse ter essa sequência de vitórias. E esse gargalo de hoje era fundamental para que ele conseguisse isso. Perdeu. Porque se ele tivesse empatado, pelo menos o Atlético, um confrontante direto, estaria atrás dele ainda, né? Mas perdeu o jogo e a situação, para mim, ela se torna quase que irreversível. 6:07 da noite, agora o Goiás perdeu. Para você que está ligando o rádio agora, desanimador o final da Série B do Campeonato Brasileiro para a equipe esmeraldina. Uma queda histórica, eu já vou contar para vocês aqui. Dificilmente o Goiás se recupera. E vai ser uma pipocada maior que a pipocada do Vila em 2023. Gente, o Goiás abriu 7 pontos de vantagem, várias rodadas para o quinto colocado. E agora o Goiás está fora do G4, ultrapassado pela equipe do Atlético Paranaense com uma derrota em casa e ultrapassado também pelo Criciúma, que pontuou na rodada e também passou a equipe esmeraldina. E a situação pode piorar ainda mais, porque o Novo Horizontino joga na segunda-feira em Belo Horizonte contra o América, e o Novo Horizontino vencendo o seu jogo, ele vai a 58 pontos, e ele também passa o Goiás, e o Goiás cairia para a 7ª posição na Série B do Campeonato Brasileiro. Gente, a Vedacil tem mangueiras de qualidade que garanta a performance no campo. Vedacil, seu distribuidor Gates do Centro-Oeste. Venha para a Vedacil de Goiás para todo o Brasil. Vedacil, orgulho do povo goiano. GT Autopeças, amiga do futebol, amiga da qualidade. A GT Autopeças sabe o que faz. É a principal empresa de motopeças
peças de autopeças para você. 3265-3333. Elo Forte Uniformes. Precisando de uniformes para a sua empresa? Entre em contato pelo WhatsApp 62985610131 ou pelo Instagram, @Elo Forte Uniformes. E Danove Restaurante, para você que gosta de comida goiana de qualidade. O Danove Restaurante é a sua principal opção. Avenida Tocantins, no setor aeroporto. Danove Restaurante. Daqui a pouco superchat aqui que tá bombando. Vai mandando o seu. Daqui a pouco eu dou uma moral pra você aqui no canal do YouTube. Deixa eu fechar aqui o giro de opinião na abertura do pós-jogo. Né? 1.539 likes, 71.457 inscritos. Vai deixando a tua inscrição também, viu? Pipocou de novo. Goiás